A agropecuária brasileira deve registrar forte expansão no fechamento de 2025. Mais uma vez, né? O movimento deve acompanhar o crescimento de 2,3% do PIB do país. No último ano, o agro se tornou o principal destaque da atividade econômica, com um crescimento esperado de 11,3%. O desempenho é atribuído à safra recorde de grãos, à ampliação da produção de outras culturas agrícolas, ao aumento da produção de leite e também à expansão do abate. Esse resultado contribuiu para compensar a desaceleração de outros segmentos da economia em 2025. Por outro lado, a expectativa é de que o agro enfrente desaceleração nesse ano de 2026, já que o setor tende a seguir um ritmo mais moderado. A estimativa de crescimento é de 0,5%, refletindo a expectativa de menor produção de grãos. Esse balanço aponta mais uma vez o agronegócio como o grande motor da economia brasileira. E para a gente entender o que significa isso, eu converso agora com a âncora do CNN Agronews, a Isadora Camargo. Isadora, que prazer ter você aqui e trazendo o Agronews aqui para a nossa programação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Débora. Obrigada. Prazer é meu estar aqui nesse horário cativo da CNN para falar de agro. E quero dizer, você estava comentando do PIB, e o PIB veio aí com uma boa surpresa, apesar dos números, né? Como você citou, Débora, a gente está num período de desaceleração, que os analistas da economia e da agropecuária também colocam como uma acomodação de um crescimento que vinha recorrente. Vamos lembrar, já entrando aqui no assunto, que o agronegócio ele segurou as pontas, vamos dizer assim, equilibrou alguns setores da economia que vinham retraindo no PIB, como a indústria e até serviços. O agronegócio tem esse crescimento devido às safras de grãos que foram maiores. Vou citar aqui soja e milho, que tiveram uma expectativa muito grande para 2025 e, de fato, foram colhidas com safras recordes também. Isso ajudou com que a projeção do PIB de agro de 2025 fosse essa maior, que ainda não é oficial, mas é a projeção do boletim macrofiscal do Ministério da Fazenda e também usado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Isso indica uma confirmação da expectativa de mercado que haveria esse crescimento para 2025 e refletiria nessa projeção mais forte do agro agora no início de 2026. No entanto, como os analistas confirmam, né, na nossa apuração, que 2026 é um ano de desaceleração para vários setores da economia e o agronegócio também ficou dentro dessa camada de setores em desaceleração. Apesar de ter um crescimento leve, como você citou, de 0,5%, isso é considerado menor do que as expectativas de mercado estavam falando, né, pensando, pode ter uma revisão ainda, mas isso indica 3 motivos principais, né? Houve uma expansão de soja para esse ano, há uma tendência de super safra de grãos esse ano, mas algumas áreas de outras culturas agrícolas diminuíram. Então, milho e arroz deve ter uma safra menor em 2026. Além disso, a pecuária, que é um setor basilar para a economia agrícola, agropecuária, ela também vai ser menor em 2026, segundo as projeções do boletim macrofiscal. Isso acontece porque no ciclo da pecuária você tem um momento em que há um abate maior de bovinos e outros que o abate é menor. 2026 o abate vai ser menor. Isso significa um menor número também de carne no mercado. Por isso que você tem essa projeção de 0,5 de desaceleração, porque é uma tendência do ciclo pecuário. Tudo isso influenciou nessa projeção de 2026. Numa apuração aqui nos bastidores, algumas casas financeiras me contaram que há mais uma ala pessimista, inclusive, de que o agronegócio, o PIB do agro em 2026 pode ficar entre 0,1% e 0,3%. Mas a Confederação de Agricultura e Pecuária, a CNA, está mais otimista que o boletim do governo, fala em 1% para 2026. Então a gente vai acompanhar como isso vai se desenrolar e se vai ter revisão desses números. O que dá para dizer é que mesmo com crescimento moderado, o agronegócio ainda fica ali na faixa positiva do PIB brasileiro. E é importante, Isadora, essas informações que você traz para a gente, porque é o seguinte, é ano eleitoral.
vai ter menos, um exemplo aqui do que você citou, vai ter menos arroz ou menos carne in natura no mercado, né? Tem menos abate, tem menos carne no mercado, como você disse. E aí, a gente já deu na notícia anterior de que os alimentos in natura podem pressionar a inflação. E aí você pensa, meu Deus, inflação em ano de eleição presidencial, né, eleição nacional, inflação de alimentos, olha, isso é muito delicado. E aí eu te digo, Isadora, que a imprensa precisa de uma cobertura mega especial do agro. E aí, Isadora, é assim que eu introduzo a novidade, porque está chegando a hora. Na próxima segunda, a plataforma de agro estreia na CNN Brasil e no CNN Money. E também na internet. Conta pra gente, então, essa novidade, porque aqui eu mostrei o quão importante vai ser só para 2026. Já estou dizendo como vai ser, imagina para os outros anos. Olha, é muito gostoso falar disso porque é bom ter esse espaço cativo do agronegócio na CNN Brasil, no CNN Money também, e agora com uma plataforma com vários canais dedicados a esse tema, que é um tema de tamanha importância para a macroeconomia brasileira, para o nosso dia a dia, para o consumidor. Como você citava, Débora, a inflação de alimentos, né? Ela é uma das preocupações mais latentes do brasileiro, especialmente porque tem relação com o ciclo agropecuário, com o clima, e tudo isso vai estar agora com uma cobertura profunda e rápida, quando tem que ser rápida, focada em fatos importantes do setor que move a economia brasileira, que é o agronegócio. Então, a gente vai ter o nosso jornal CNN AgroNews, que eu tenho a alegria de apresentar, começando na segunda-feira. Mal posso esperar por essa estreia, no dia 9 de fevereiro. Todos os dias, meio-dia e meio até 1h da tarde, 30 minutos falando das principais notícias do agro no CNN Money. Também teremos na grade da programação da CNN e do CNN Money boletins que informam os mercados das commodities agrícolas para quem é do setor diretamente ou para quem investe ou quem não é do setor, mas está interessado, acompanhar como esse mercado ele é dinâmico e quais são as principais commodities ali na movimentação do dia, as empresas agropecuárias, como está a indústria da agricultura também, para a gente entender como a dinâmica do setor agropecuário vai caminhando com o Brasil, né? Além disso, dos boletins diários, nós teremos também uma cobertura complementar no site da CNN, com reportagens especiais, entrevistas. Também teremos as nossas redes sociais abastecidas com esse conteúdo sobre a agricultura, sobre a pecuária e, claro, sobre os negócios, os investimentos. O agronegócio hoje atrai investimento, inclusive, de pessoas que não eram do setor. A gente chama de novos entrantes do agro. Há, inclusive, celebridades que começaram a investir e atrair, entender que o agronegócio, além da lavoura que a gente tende a pensar, né, dentro da porteira, como falamos, é um ativo financeiro potencial com uma tendência muito interessante de cruzar com o mercado de capitais. E isso tudo são nossas fontes do setor que falam e atestam que o agro está nesse momento de transição e aproveitando, surfar a onda dos fundos de investimento, do mercado de capital. Nós vamos tratar sobre tudo isso dentro e fora da porteira. Nós vamos falar de negócios, vamos falar de economia, como o agro está no nosso dia a dia, e eu espero vocês acompanhando todo o noticiário da CNN Agro. Sensacional, olha, excelente estreia para você e a gente fica muito feliz, né, que esse setor basilar na economia do Brasil, que impulsiona o Brasil, agora vai ter a cobertura que merece. Obrigada, Isadora. Boa estreia para vocês na segunda-feira. Obrigada a você, Débora. Nos vemos segunda. Tchau, tchau.